Oi pessoal, tudo certo? Hoje o cenário está um pouquinho diferente, que eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, passando esse período aqui. E este vai ser provavelmente aí o último vídeo do ano sobre temáticas afins, né, a do canal em geral. O último vídeo, na verdade, eu vou fazer um vídeo, digamos assim, especial, né, no sentido que vai ser um vídeo diferente, que foi igual ao que eu fiz ano passado, ou seja, um vídeo aí com manobras de skate, né? Filmagens que eu fiz aí durante o ano, que eu fiz uma coletânea aí, então um vídeo um pouco diferente, né? Na verdade, um pouco não, totalmente diferente, né, da temática do canal, mas que em alguma medida, né, ainda que indiretamente, tem a ver, né, já que a filosofia, principalmente a filosofia antiga, tem tudo a ver com a ginástica, com o esporte e daí em diante, né? E então, né, e claro, como uma das coisas também do canal ele tem a ver com esse autodesenvolvimento, né, que faz parte aí da questão do corpo, né, dos exercícios, do esporte, daí em diante, este autodesenvolvimento. Então, em parte aí também eu coloco isso vinculado desse modo, né, embora obviamente seja um vídeo, vai ser, né, um vídeo aí que foge dos temas, mas para a gente fechar o ano aí de um jeito diferente. Beleza, pessoal? E então este aqui vai ser o último vídeo propriamente com temáticas aí dentro do escopo do canal. Dessa vez agora mais voltado aí à questão política, econômica e um pouco aí da questão tecnológica, né? Na verdade este vídeo agora estou fazendo este tema, né, em função aí de alguns pedidos de inscritos, né, que sempre comentam aí no meu vídeo. Então em um dos vídeos que eu fiz aí, mais propriamente o vídeo Estado, Crime e Ineficiência, neste vídeo, né, houveram aí dois comentários de cunho parecido, ou seja, os dois voltados para a questão tecnológica. Então eu vou lê-los aí para vocês e vou fazer aí, então este vídeo agora voltado para essa questão, para essas questões propostas aí, né, ou seja, vai ser um vídeo resposta. Então, o primeiro inscrito, né, o Cosplay, ele, que eu acho que inclusive ele mudou o nome, né? Antes era uma coisa vinculada ao STF, né, e tal, tipo uma zoeira assim ao STF. Bem engraçado aí os nomes dele. E, né, então, primeiramente eu agradeço a ele, porque está sempre comentando aí no canal, né, sempre participando, então fico agradecido. E ele comenta assim: Thiago, se possível, poderia fazer um vídeo da importância da tecnologia para o desenvolvimento humano e por que o Estado gosta tanto de demonizá-la, com filmes de robôs destruindo sociedades e inteligências artificiais falando sozinhas. E o outro, que é o Paulo Pereira, né, também aí agradeço pelos comentários dele, e nesse aí ele escreveu o seguinte: Tiago, você poderia fazer um vídeo refutando as afirmações de que o Estado é importante para o desenvolvimento tecnológico e social? Ou seja, como essas duas perguntas aí basicamente estão dentro desse escopo aí da tecnologia do Estado, né, governo e tal, acredito que dá para responder as duas de uma vez só, né, através desse vídeo aqui. Então, só o final ali, né, da pergunta do Paulo Pereira, que é a questão do Estado, se ele é importante para a questão social, né? Aí que esse vídeo não vou trabalhar isso, porque senão vai ficar muito amplo, né? E tem outros vídeos que eu já estou falando sobre isso aí. Ou seja, né, essa relação entre Estado, sociedade e daí em diante, né? Como que o Estado acaba atuando aí muitas vezes, inclusive de maneira maléfica, né, para as questões que envolvem o tecido social. Então, convido ele a ver outros vídeos aí vinculados a este tema propriamente. E agora eu vou, então, mostrar aqui para vocês as partes que eu separei, né, pensando aí sobre o vídeo e tal. Eu vou deixar elas aqui na tela, porque também fica mais fácil para quem quiser já ir acompanhando por aí também. Foram algumas questões que me vieram, né, que eu acredito que vão ser interessantes aí para eu poder responder para vocês essas questões. Então, vamos começar pelo número 1. Né? Eu separei 8 pontos que achei interessantes para a gente poder abordar um pouco desse tema. Então, o primeiro é o seguinte, tá? Para a gente interpretar essas questões voltadas à questão aí do Estado, tecnologia, né, que remete às perguntas dos inscritos, e que eu nomeei inclusive o vídeo, né, governo, poder e otimismo tecnológico. Vocês vão ver mais para frente o porquê desse otimismo. E então começa o seguinte, tá? O primeiro ponto que eu acredito que seja interessante a gente sempre pensar quando a gente pensa em tecnologia e Estado, né?
E governo aqui eu coloco quase como um sinônimo de Estado, embora a gente saiba que não é necessariamente um sinônimo, né? A gente tem interpretações diferentes às vezes para governo e Estado. Por exemplo, você pode ter um governo sem necessariamente ter um Estado, isso existe. Ou pelo menos assim, existe em termos abstratos, teóricos, né? Ou seja, aquele que governa. Você pode ter uma governança através de meios hierárquicos que não depende propriamente de um Estado de tipo moderno, certo? Ou seja, pode dizer que mesmo antes de haver, digamos que, estados modernos, existiam governos, né? Você pode falar, inclusive, que, por exemplo, dentro de uma tribo indígena, né, em certa medida você tem ali um governo, né, no sentido de que existe uma hierarquia de poder, certo? Então tem alguém que governa ali dentro porque existe alguém que tem mais poder, mais influência e daí em diante. Então não necessariamente o governo tem a ver com o Estado. Então aqui vocês podem interpretar né, desses dois modos, né, no sentido de que pode interpretar isso segundo um viés mais amplo, né, a questão do conceito de governo, tá? Poder, segundo aí, os conceitos que eu já trouxe, né, da cratologia e daí em diante, que é a ciência do poder. Então esse vídeo também pode servir como um complemento a isso. E otimistas tecnológicos vamos ver mais para frente. Então a primeira questão é o seguinte, pessoal, ponto primeiro, tá, para a gente interpretar essa questão, é que a questão da tecnologia é na verdade uma espécie de faca de dois gumes. Em qual sentido? No sentido de que a tecnologia ela pode trazer mais liberdade, e de fato ela traz em vários sentidos, certo? Por exemplo, quando você cria tecnologias, por exemplo, para você limpar a sua casa, significa que você ganhou mais tempo, muitas vezes, para fazer outras coisas. Então você ganhou uma certa liberdade enquanto a máquina, digamos, está fazendo um serviço que antes eram os humanos que faziam, certo? Então, no sentido de liberdade relativa a tempo e energia, né, ela pode ter sim a ver. Embora muitas vezes a gente sabe que você tem uma determinada tecnologia, a gente acaba empregando ali nosso trabalho em outras coisas. Então acaba que a gente sempre continua a trabalhar mesmo com a existência da tecnologia, né? Então tem isso também, a gente pode notar. Mas no geral, sim, muitas vezes as pessoas conseguem tecnologia no sentido para terem uma certa liberdade relativa a um ponto específico de algo, né? Por outro lado, por que ela é uma faca de dois gumes? Porque a gente tem este lado dela, benéfico, digamos assim, mas a gente tem um lado também de que o Estado, ele também, não só o Estado, né, outros mecanismos de poder, eles podem se usar as tecnologias para obter um controle maior, certo? E é aqui que a gente tem que pensar já nesse conceito de otimismo tecnológico. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, não, o mero progresso tecnológico vai levar a mais liberdade, vai levar a algo melhor. Não necessariamente. Por quê? Porque a tecnologia ela tem um lado, sim, como eu estou falando aí, que é benéfico, obviamente, mas ela tem um outro lado de que ela pode, sim, ser um meio a mais de poder sobre o próprio homem, em geral. E nessa medida ela o quê? É uma faca de dois gumes, porque ela está sempre jogando desses dois lados, ou seja, ela pode trazer algo bom, mas pode trazer algo ruim também. Então é por isso que existem correntes que concebem um otimismo tecnológico, que não é o caso da minha, né? Ou seja, o meu pensamento em geral eu não concebo a tecnologia segundo o viés otimista. Então, eu acho que a gente tem que ter um otimismo e um pessimismo lado a lado, a fim de ver, na verdade, um âmbito mais realista das coisas. E o realismo, né, observação dos fenômenos tais como se nos apresentam, né, ele nos leva a isso, ou seja, a observação de que a tecnologia é uma faca de dois gumes nesse sentido, certo? Então, feito este pequeno prelúdio aí, vamos entrar aí no número 2, né, que já a pergunta do próprio inscrito, né? O Estado demoniza a tecnologia? Né? Então, aí, minha resposta para ele é o seguinte: sim e não. Né? Por que sim e não? Mais uma vez, levando em conta essa faca de dois gumes, mas em um outro sentido. Qual sentido? O sentido de que, então, eu completo ali, né? Eu escrevi, o Estado investe em tecnologia. Então, não necessariamente ele demoniza a tecnologia. Por quê? Porque a gente tem investimentos dentro do Estado em tecnologia. Quando você pega o Exército, quando você pega a Marinha, a Aeronáutica e daí em diante, você vai ver que tem um grande desenvolvimento tecnológico ali dentro. Certo? Quando a gente pega as empresas aeroespaciais, né, muitas, a maioria do mundo inteiro, é o que? Financiado pelo governo. Né? Quando a gente pega universidades, né? Eu mesmo já estudei aí no âmbito da ciência e tecnologia, você vê o investimento, né, em pessoas, capital humano, mas em capital também material, né, que vai produzir aí, sim, tecnologia, ciência e tecnologia, certo? Só que é o seguinte,
se você tem este lado, né, de um investimento do Estado em tecnologia, você tem um outro lado que é o seguinte, que é o que eu complemento ali. Porém, né, o Estado, então, ele só vai investir até onde a tecnologia o beneficia. Eu coloco entre parênteses um ente egóico, né, trazendo aqui toda a questão do canal ali, segundo que eu já falei ali anteriormente em outros vídeos sobre essa questão de interpretar o Estado como um ente egóico, certo? Ou seja, como um egoísta mesmo, né? Quando a gente começa a interpretá-lo desse modo, a gente consegue ver de um modo muito mais realista as coisas. Então, tal como um ente egoísta, né, vai tentar colocar as coisas até onde ela o beneficia, o Estado faz a mesma coisa, né? Então, ou seja, ele vai impor limites a essa tecnologia, sejam eles limites advindos de questões morais para ele, né, uma moral dele, ou uma questão ideológica, ou uma questão econômica para ele e daí em diante. Né? Então, como ele consegue controlar muitas vezes aí costumes, economia, propriedades, daí em diante, ele vai tender também a produzir essa tecnologia só até onde ela traz algo para ele. Então, é nisso que a gente tem que pensar, né, para compreender essa realidade. Ou seja, é mais uma vez uma faca de dois gumes. Tem pontos bons que o Estado pode sim, mesmo às vezes sem querer, produzir algo interessante tecnológico. Sim, a gente não pode falar que tudo que é produzido pelo Estado em termos de tecnologia é necessariamente ruim, né? Seria algo errôneo, né, dizer isso. Né? Não é só porque é o Estado que produziu. Né? Mas depois eu vou falar outra questão, que é, será que necessariamente era o Estado que teria que produzir isso? Né? Essa é a outra pergunta. Ou, se não fosse ele que produzisse, isso não poderia ser produzido de outra forma? Esta é uma outra pergunta. Mas isso não exclui o fato de que alguma coisa que ele produziu em tecnologia possa sim ser benéfica. Né? Então são coisas distintas. Também não é porque ele produz hoje coisas necessariamente que tem algo de benéfico que necessariamente é ele que tem que continuar produzindo para sempre elas. Essa é outra questão. Né? Então é isso, tá? Eu responderia essa sua pergunta deste modo. Ou seja, o Estado demoniza a tecnologia? Não necessariamente. Ele joga com essas coisas, tá? Ou seja, ele pode demonizar uma tecnologia que vai contra ele. Por exemplo, a questão das criptomoedas, a questão do Bitcoin e daí em diante. Ou seja, aquilo que faz com que o indivíduo consiga se emancipar do Estado, o Estado sim vai tentar atacar de alguma forma. Ou seja, ele demoniza essas tecnologias que estão fora do âmbito dele e que, na verdade, vão levar a certa falência em algum ponto específico. Então, aquilo que ele não pode controlar, ele demoniza. Vamos colocar desse modo. Beleza? Então, esse é o ponto 2. O ponto 3 já é a pergunta do outro inscrito. O Estado é importante para o desenvolvimento tecnológico? Eu acho que ela, em parte, eu já respondi ela antes aqui, né, através dessas considerações sobre o número 2. Ou seja, a gente não pode dizer que tudo que ele está fazendo, né, para esse desenvolvimento tecnológico é ruim. Não. Ele tem um amplo escopo aí de coisas historicamente criadas com o investimento do Estado, né, em termos de tecnologia. Só que a questão dele ser importante ou não cabe, na verdade, no outro ponto. Ou seja, por que a gente muitas vezes tende a pensar que só ele pode fazer esses investimentos? Né? Ou melhor, por que só ele tem que ter o controle sobre isso? Porque o Estado deveria ter um monopólio da criação tecnológica. Essa é a grande questão. Né? Então, se ele teve um desenvolvimento até uma importância até o momento, talvez sim. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ter essa importância para sempre. Certo? Ou seja, a gente pode muito bem continuar a produzir tecnologias interessantes, né, através de vários meios, empresas privadas e daí em diante, sem necessariamente o Estado entrar no meio. Eu acho que essa é a grande questão aí. Aí uma produção mais descentralizada, ela vai tender inclusive a uma melhoria, né? No sentido não só econômico, mas no sentido da produção mesmo, né? Por quê? Porque vai tender a atender várias necessidades distintas, né? Porque um dos problemas do Estado é porque, como é tudo hierarquizado no sentido assim, de cima para baixo, né? Ou seja, você tem uma cúpula ali que vai determinar o que pode e o que não pode ser colocado, a tendência é que você ingessa muitas coisas.
Então, com isso, necessariamente também você não está atendendo a uma demanda real, porque a demanda real é de infinitas ou muitas pessoas, né? Não infinitas, né? Mas de muitas pessoas, certo? Pelo mundo. A demanda real é isso, é uma demanda muito vária e subjetiva. E o Estado ele não consegue atender essa demanda real. Por quê? Porque ele tem uma hierarquia que não permite isso. Ou seja, uma hierarquia centralizadora, né? Então, quando a gente começa a descentralizar isso e deixar para que essas demandas sejam atendidas por outros meios que não este meio estatal, necessariamente a gente tem aí a gente consegue fazer, né, com que mais necessidades sejam abarcadas. Então, acho que em termos futuros, né, isso seria o mais interessante. Né? Eu estou falando que é o que vai acontecer. Estou falando que talvez seja assim, o mais interessante. Né? E sobre esse ponto 3 eu ainda coloco ali a questão do Bastiat. Bastiat é um filósofo francês, né, e economista, que muitos de vocês já devem conhecer aí, né? Então, Bastiat, uma das questões dele, clássica assim, é a questão do mau e do bom economista, né? Então, basicamente, aqui eu citei isso de cabeça, escrevi ele de cabeça, pessoal. Então, não é necessariamente isso que ele escreve nos livros. Que ele cita isso aí em alguns livros dele, ensaios e tal. Tanto no nível a lei, quanto nos ensaios dele, ele coloca essa questão, só que ela não está citada aí do jeito que eu estou citando, que eu estou citando de cabeça. Né? Então, mais ou menos o que ele queria dizer é o seguinte: ó, um mau economista vê só as necessidades presentes, enquanto o bom, né, vê as consequências a longo prazo e o que aconteceria sem as imposições presentes. Então, o que ele coloca, né, basicamente, aqui é o seguinte: muitas vezes o que produz esta economia de tipo democrático ou de tipo socialista, vamos colocar assim, né, e que é ruim, é porque se tenta fazer as coisas segundo só a demanda óbvia do presente, segundo a primeira coisa que você tem. Então, vamos supor assim, as pessoas estão passando fome, então a gente tem que fazer isso agora e pronto, e ponto final. Tá? Sem notar, segundo uma política populista, né? Sem notar a longo prazo quais as consequências, né, de determinadas políticas do presente. Quais as consequências a longo prazo, né, econômicas, sociais, daí em diante. Né? Então, muitas vezes os estados, como eles precisam de voto, os políticos, né, precisam de voto, os estados precisam se expandir, daí em diante eles tendem a fazer essa política do agora, né, do instante, sem ter essa questão das consequências a longo prazo. E o que isso tem a ver com a questão de número 3 aí? No sentido de que muitas vezes com essa questão do desenvolvimento tecnológico acontece a mesma coisa, ou seja, o Estado ele quer aquele desenvolvimento ali a curto prazo de qualquer forma. Só que a longo prazo você tem consequências, né? E muitas vezes elas são maléficas. Né? Vamos pensar aí, por exemplo, numa questão que remonta aí ao Juscelino Kubitschek de um lado e ao Roberto Campos, economista, de outro, né? Aquela questão do investimento, se o Brasil deveria, isso há décadas atrás, né? Se o Brasil deveria investir através de um capital interno do Estado, né, na infraestrutura, ou se ele deveria deixar com que investimentos externos adentrassem. O Roberto Campos era mais a favor disso, né, ou seja, deixar mais investimento externo e daí em diante o Estado ter que gastar menos, né, ou seja, um investimento privado, não necessariamente externo, poderia ser interno também. Né, enquanto o presidente da época, né, enfim, os políticos da época achavam não. Então o Brasil tinha que ter aquela coisa ali de sei lá, desenvolver 50 anos em um ano. Né? Essa era a política da época. Só que o que isso fez, né, com que o Brasil... o que isso fez, né, com o Brasil? Fez com que o Brasil se endividasse e daí em diante. Talvez algo do qual a gente nunca saiu até hoje. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que essa questão de querer tudo rápido tem um custo. E isto é um custo que o mau economista, né, segundo o Bastiat, não consegue ver. Ele acha que você simplesmente suprindo as demandas do agora, né, instantaneamente, isso aí vai fazer as coisas ficarem boas de uma hora para outra. Mas não é assim que acontece. Você vai ter uma consequência a longo prazo. Tá? Então, isso também serve para a questão do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, muitas vezes se quer isso aí segundo uma coisa muito instantânea, né? E o Estado, às vezes, ele vai fazer esses investimentos em tecnologia segundo isso, né? Sem se preocupar com algo que tenha consequências futuras negativas, tá? Em relação a isso aí. Quarto ponto.
problema, né, do governo, do Estado em geral, né? Cria um abismo entre a demanda tecnológica real da população, que paga essa mesma tecnologia através dos impostos, e o que é produzido em universidades e meios estatais. Então, o que eu quero dizer com esse quarto ponto aí que eu acho interessante? Eu mesmo que vivi dentro de universidades e vi muito isso aí acontecer, os próprios alunos, professores falavam isso comigo e tal, de universidades federais, né, e tudo. É o seguinte, que muitas vezes você estava produzindo algo ali que não necessariamente tinha uma real demanda ou dentro do mercado ou pela população em geral. Então, basicamente, o que você estava fazendo? Né? Você estava pegando o dinheiro das pessoas através dos impostos, né? E vinculando a coisas que não tinham retorno real para elas. Ou seja, por isso que eu escrevo ali que, às vezes, um dos problemas, né, do Estado controlar essa questão dos investimentos em tecnologia é justamente isso, porque nem sempre ele vai conseguir fazer o investimento certo. E muito vai se perder nesse meio. Então você tem muitas pessoas estudando ou fazendo projetos, etc., que não tem vínculo nenhum com uma demanda real, tecnológica, né? No caso, eu digo estudos no âmbito da tecnologia, né? Ciência e tecnologia. Né? Então você tem uma grande, vamos colocar aí, perda, né, de energia e de investimento, gastos, tempo em determinadas coisas que não vão trazer algo benéfico necessariamente, né? Ou vão atender uma demanda real da população. Né? Que isso exista, né? Ou seja, uma ciência que é deslocada da realidade, não é um problema em si. Só que o problema disso aí é o seguinte, é você fazer essa ciência deslocada da realidade com o dinheiro dos outros. Né? Esse é o problema. Porque quando você pega, por exemplo, vai ler a história de grandes cientistas, né, grandes, enfim, inventores, né, a gente vê que muitas vezes eles estavam, às vezes, meio deslocados da realidade da sua época. Né? E isso, a princípio, não tem problema, desde que você esteja lá na sua casa fazendo coisas com o seu tempo, né, digamos assim, você está com o seu tempo ali, com o seu dinheiro, etc., com os seus investimentos, você mesmo está fazendo algo que não tem nada a ver com a demanda real da população e das pessoas, bem, não tem problema nenhum. Né? Grandes matemáticos, por exemplo, viviam assim. Né? Ou seja, eles estavam ali fazendo coisas que só depois de 300 anos foi servir para alguma coisa. Então, não necessariamente o cientista ele tem que estar vinculado a uma demanda do agora. Né? Por outro lado, um problema que surge aí é de que você está, no caso das universidades, fazendo isso em algum, não estou falando em todos os casos, tá, pessoal? Estou falando em alguns casos, você faz isso e da onde que está vindo esse recurso para isso? Das próprias pessoas, do próprio imposto. Ou seja, né, as pessoas basicamente estão investindo em algo sem elas quererem, né, para algo que não vai trazer nada para elas ou, né, para a sociedade geral. Então isso é um problema assim, né, atual que a gente vê acontecendo. Isso nem eu estou falando, né? Eu via muitas pessoas comentando esse tipo de coisa. Ou seja, às vezes pesquisas que não serviam para algo ali efetivo e daí em diante. Claro que é sempre algo que se arrisca, né? Se arrisca no sentido de, pode fazer uma pesquisa que às vezes não vai realmente gerar algo, mas foi um risco que se correu, né? Mas quando isso se torna mais endêmico, digamos assim, aí se torna realmente um problema, né? E muitas vezes isso não é solucionado ou não é visto, né, por autoridades, daí em diante, né? Não se tenta resolver isso aí, né? Ou seja, esse problema entre a demanda real tecnológica e aí os meios de investimento estatais, daí em diante, né? Inclusive, aí eu completo, né, no final desse ponto 4, dizendo o seguinte: quando a universidade se alia a empresas privadas, tal abismo diminui. Então, uma coisa que eu reparava era que quando existiam parcerias aí, muitas vezes privadas, né, esta demanda ela ia numa direção um pouco menos arbitrária. Né? Então você diminuía este abismo, né, entre a demanda tecnológica real da população e os recursos que estavam sendo gastos ali. Então é algo interessante, né, de se notar. Número 5, né? Aí eu coloco ali os nomes, né? Alexandre Porto, Peter Turguniev, otimismo tecnológico. O Porto eu nem sei se ele está fazendo mais vídeos, eu não vi mais vídeos dele, não sei se ele parou o canal, etc. Mas estou colocando ele aqui apenas como um exemplo, tá? De alguém que tem um certo otimismo tecnológico, né? Eu vou nomear desse modo, mas existem outras formas de dizer isso aí também, né? E o Peter Turguniev, se eu não me engano, ele também pensa nisso, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas alguns vídeos aí, talvez de anos passados, eu vi, eu acompanho algumas coisas dele ali no Cápsula e no Visão Libertária, né? Mas se eu não me engano, ele também tem um pouco desta ideia, né? Qual ideia? A ideia de que
o Estado ele vai ser superado necessariamente por algo tecnológico ou pelo próprio desenvolvimento tecnológico em si, né? Então, o próprio desenvolvimento tecnológico, econômico, etc., faz com que o Estado necessariamente ele se torne obsoleto, né? Isto é uma visão interessante e ela tem aí algumas coisas que se embasam em questões reais, né? Só que eu acredito que isso é muito mais pontual, ou seja, a gente consegue ver isso acontecendo, mas de um modo pontual e que não faz necessariamente com que o Estado, a longo prazo, ele não possa aprender com isso e se usar disso para se fortalecer. É por isso que eu não tenho esse otimismo tecnológico, digamos assim, né? Eu acho que se o Estado se tornar obsoleto, vai ser talvez por outras vias, né? Mais talvez uma via, inclusive, mais psicológica, mais cultural, né? Ou seja, quando as pessoas culturalmente não quiserem Estado, vamos colocar assim, do que propriamente segundo algo tecnológico que vai como que fazendo de modo necessário e lógico o Estado diminuir, né? E nisso eu não acredito, assim. Por quê? Justamente porque o Estado, como qualquer outra coisa, ele aprende com a realidade. Então, isso quer dizer que é o seguinte, quando ele vê que mesmo uma tecnologia, etc., pode estar fazendo ele ficar obsoleto, ele pode se usar daquilo ali para se fortalecer. Ou ele vai aprender com aquilo ali para criar uma outra coisa, ele vai proibir através de leis, ou ele vai... né, o que é o que acontece um pouco, por exemplo, com estados atuais que já colocaram como legais as criptomoedas. Eu não sei se todas, né, ou só o Bitcoin, mas pelo que eu sei, tem alguns estados aí que têm isso colocado, ou pelo menos estão com isso, né, para ser colocado em diante. Ou seja, né, nesse caso a criptomoeda não matou o Estado, o Estado apenas se usou dela, aprendeu aquilo ali e depois vai usar aquilo ali para si mesmo. Né? Então, nesse sentido, eu não acredito nesse otimismo tecnológico, né? E acredito, enfim, né, obviamente isso tem tudo a ver com o assunto. Número 6, né? Basta, então, né, eu usei o número 6 como exemplo do 5, o exemplo da China no sistema de crédito social. Ou seja, a gente vê que a tecnologia muitas vezes aumenta, mas ela pode aumentar para um maior controle da população. Então, o sistema de crédito social é isso. A questão tecnológica, das câmeras, né, mais câmeras filmando as pessoas. Aí, se você faz uma ação ali que o governo não quer, você perde ali seu crédito social. E aí você não pode, sei lá, ter contas, ter emprego, não sei o que, não sei o que. Ou seja, tem um controle muito maior e só possível através da tecnologia. Certo? Então, não necessariamente a tecnologia ela avança e o Estado se arrefece. Né? Número 7, biopoder. Né? Aí, pensando sobre as questões, eu lembrei de dos livros e escritos aí do Michel Foucault. Então, quem quiser ler um pouco sobre isso é interessante. Né? Não que o Foucault tenha a ver com essa visão libertária das coisas, né, do Estado, de em diante, não, mas ele trata um pouco dessa questão de como que o Estado ele pode controlar os corpos, né, e como que ele pode controlar essas questões que ele chama de através do biopoder, né. E isso a gente pode ou a gente presenciou isso basicamente ali, por exemplo, na pandemia. A gente viu que o Estado se associou a questões médicas e em diante para obter um poder sobre os corpos, né, de uma forma que nunca antes havia existido, né, né? Então, é interessante, né? É uma questão que tem tudo a ver, né, para quem quiser um pouco aí de uma literatura que aborde algumas questões nesse sentido, né, de tecnologia e poder, né? O Foucault trabalha com isso, ou seja, tecnologia e poder. Claro, existem outros aí, né? Mas foi o que eu primeiro assim me veio à mente, por isso que eu estou citando aí para vocês. Né? Número 8, por fim, né, uma coisa que a gente tem que se trazer então para pensar nessas questões é que a propriedade da tecnologia ela é diferente do usufruto dessa mesma tecnologia concedido pelo Estado. Então isso é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe. Né? Ou seja, que tem tecnologias, né, por exemplo, vamos dizer aí a tecnologia nuclear ou a tecnologia do armamento, né, tecnologia do exército, tecnologia daí em diante, né, que muitas vezes o cidadão ele pode até ter alguma parcela de uso daquilo, não que você use uma bomba nuclear, nem isso, né? Mas, por exemplo, a questão do armamento, sim. Né? Só que, mesmo quando você tem uma arma e daí em diante, assim, a gente pensa que todo o usufruto dessa tecnologia do armamento, ele na verdade ainda é uma concessão do Estado, você ainda não tem a propriedade real dessa tecnologia. Por quê? Porque basicamente o Estado está te falando assim, não, eu te impresso aqui, ou você pode usar enquanto eu quiser. Mas você mesmo não tem propriedade.
Ou seja, o que acontece muitas vezes com isso, né? Apenas um exemplo que eu estou trazendo aqui. O que acontece é que pode muito bem existirem novas tecnologias aí, né? Mas elas existirem deste modo, ou seja, o modo em que o Estado, na verdade, apenas deixa o indivíduo se usar dela como uma concessão dele, ao invés dessas mesmas coisas serem propriedades do indivíduo. Né? E com isso você gera este poder maior do Estado, né, sobre a propriedade, porque é dele, digamos assim, o indivíduo só vai poder fazer o que ele quer que ele faça. Então tem esse outro âmbito que muitas vezes a gente não nota quando a gente pensa em tecnologia. A gente acha que só a tecnologia vai ser uma propriedade do indivíduo, e muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes ela é aí tudo que você vai fazer com ela, o Estado é que está te deixando fazer. E mesmo que ela exista, ele está te falando como isso deve ser usado. Ou seja, basicamente você não tem a propriedade real das coisas, ou da tecnologia nesse caso. E nesse sentido, não interessa se ela está evoluindo, né? Porque se você não tem a propriedade real dela, você basicamente só vai poder fazer com ela o que a sociedade ou o Estado quer que você faça. E nesse sentido, você não está se ligando àquele primeiro ponto que eu pus, que é o quê? Da liberdade, né, associada à tecnologia. Então você não tem uma real liberdade. Então, muitas vezes a evolução tecnológica em si, ela tem este âmbito ilusório também, né? Porque você tem mais tecnologia, mas não quer dizer que é sua. Você não está fazendo o que você quer com a tecnologia. Simplesmente está usando ela como uma concessão. É algo diferente. Por quê? Porque tem tanta lei ali em cima, tanta burocracia estatal, que você não usa aquilo do jeito que você quer. Certo? Então, tem este âmbito também que a gente tem que pensar. Para então ver, né, se realmente aí você está tendo maior poder e liberdade sobre a tecnologia ou se é a tecnologia que está te controlando, digamos assim, né, ou tendo poder sobre você. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Agradeço aí então todo mundo que acompanhou o canal, né, como o último vídeo aí desse ano. Né, o ano que vem, naturalmente, volto a fazer vídeos semanais. E, enfim, né, agradeço aí que acompanhou o canal, comentou e tudo, né? E deixem seus comentários, críticas, sugestões sobre esse vídeo e vamos conversando aí, né, sobre este e outros assuntos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.